Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos continuar com o estudo de verbo, tá? Hoje, exercício de fixação, verbos e suas formas nominais. Então, do livro de vocês, tá? O nosso livro do 7º ano, Português Linguagens, de William Cereja. Então, vamos começar com o exercício da página 26 a 28. Então, preste atenção a esse exercício, como é bem interessante. Na sessão de exercício anterior, vimos frases ditas por crianças brasileiras em processo de aprendizagem da língua falada. Leia outras frases ditas por crianças nessa mesma situação. Às vezes, quando a criança está aprendendo a falar, né, ela fala, eu cabo nessa caixa, né? Mas se ele iu com a gente ontem, em vez de ia, né? Eu fazia tudo já. Você trazeu o que eu pedi. Observe que essas formas verbais, a criança ainda não tem a noção dos tempos e ela usa o presente dos verbos. Só que quando vai estudando, aí vai aprendendo a diferenciar. Então vamos às perguntas. A qual verbo pertence cada forma verbal em destaque? E em qual tempo e modo cada uma está? Então veja, caber, não é? A forma verbal de cabo é caber, não é? De ui é ui, não é? Eu fui. De faze é fazer. E de trazeu é trazer. Então, aqui estão conjugados no presente do indicativo, né? Cabo no presente do indicativo. E em ui, em iu, é pretérito perfeito do indicativo. Fazer em fazi é no pretérito perfeito do indicativo. E trazeu, de trazer, também pretérito perfeito do indicativo. É bem interessante porque é a origem mesmo, é como eles, quando vai aprendendo, aí como já tem mais costume com a forma regular, ele quer conjugar na forma regular, a criancinha, não é? Aí pergunta, esses verbos são regulares ou irregulares? São verbos irregulares, não é? Porque caber, eu caibo, não é? Verbo ir, eu fui, eu fora, então muda tudo. Fazer, eu fiz, eu faço, trazer, eu trago, não é? Tu trazes, muda muito. Então, os verbos irregulares são aqueles que mudam de radical ou desinências nos tempos, principalmente do presente e do pretérito perfeito, tá bom? Então, esses verbos são irregulares, que são os verbos caber, fazer, ir e trazer. Aí, essa outra pergunta. Como ficariam as formas verbais conjugadas de acordo com a gramática normativa? Então, primeira pessoa do caber é eu caibo. Do ir, ele foi, não é? Do fazer, eu fiz. E do trazer, você trouxe. Então, essa seria a gramática normativa ensinada na escola, não é? Aí vamos à próxima pergunta. Discuta com os colegas e o professor conclua. Por que as crianças utilizam tais construções? Nesse caso, é porque as crianças conjugam dessa forma, né, os verbos irregulares, como se eles fossem regulares. Provavelmente porque aprendem os regulares primeiro, uma vez que estes são mais usados na fala cotidiana. Então, no dia a dia, é trabalhado mais os verbos regulares. Por isso que as crianças, elas conjugam os irregulares como se fosse
verbo irregular como se fosse regulares. Então, aqui, a mesma tarefa, não é? Só que agora com a sugestão de resposta, tá bom? Aqui, são perguntas diretas, você pode responder direto, mas se você quiser fazer uma construção melhor, treinar a resposta completa, aqui no seu caderno você também pode treinar, porque aqui a sugestão é de resposta, mas você pode construir sua resposta aí completa, tá certo? Aí vamos a exercício de fixação agora da página 26 a 28. Continuando, não é? A questão 2. Então, no português brasileiro, há verbos formados com base em palavras do inglês. Trata-se principalmente de verbos utilizados para indicar ações relacionadas à informática, à internet, como, por exemplo, delatar, que significa apagar, né? É derivado de delete. Printar, né? Que é gravar, fotografar a tela, derivado de print. Escanear, que é digitalizar, derivado de scan. Observe as palavras a seguir, muito utilizadas nesse contexto, que foram emprestadas do inglês e já são usuais no português do Brasil. Então, Twitter, publicação do Twitter, né? Post, publicação em páginas virtuais ou redes sociais. Start ou start, início. Up, avanço, elevação. Bug, defeito, né? Agora pergunta. Discuta com os colegas e o professor e deduza quais verbos derivam dessas palavras e qual é o sentido deles. Então, veja, quais verbos derivam? Então, é o verbo de tuitar, não é? Tuitar, fazer um tweet, né? Postar, publicar um post. Startar, começar, upar. Upar, avançar, elevar o nível. Bugar, apresentar defeito. Então, vem desses verbos, tá? Tuitar, postar, upar, bugar, certo? Aí a pergunta da B. A qual conjugação pertencem os verbos dados como resposta do item anterior? Justifique. Então, são de primeira conjugação, né? Tuitar, postar, estatar, né? Por que de primeira conjugação? Todos terminados em AR. Então, essa a gramática que vocês vão responder explicando na prova, não é? Então, por exemplo, o verbo elevar, de qual conjugação? Você disse é de primeira, aí explique. É porque os verbos de primeira conjugação terminam em AR, de segunda em AR, de terceira em IR. Aí vem, deduza entre os verbos a seguir quais também foram formados a partir de palavras do inglês e têm relação com o contexto da informática. Então, desses aqui, quais são os que têm contexto de informática? Isso aqui, ó, atachar, né? Ranquear, né? Checar e zipar, tá? Esses aqui têm a ver com a internet. Aí aqui eu já coloquei a sugestão de resposta, tá? Aí você aí trabalha no seu caderno a resposta completa. Por exemplo, essa letra B, a qual conjugação pertencem os verbos dados como resposta do item anterior? Aí você já pega um pedacinho da pergunta, né? A conjugação a qual pertencem os verbos é a primeira, pois todos terminam em AR. E aí você justifica, tá certo? Então, é esse o objetivo, é você aprender a gramática e você colocar como resposta, mas como resposta completa. É isso que a gente vai pedir nas avaliações. Aí vem, agora, exercício de fixação 26 a 28. Tá? Essa aqui está precisamente na página 27 do livro
do livro nosso, não é? O roxinho lá. Então, vamos ler. Sabe aquela roda de acampamento em volta da fogueira? Então, bem antes dos livros veio a tradição oral. A partir do momento em que articulou um discurso minimamente compreensível, o homem assustou a si mesmo. Largado à própria sorte em um mundo hostil, o nosso ascendente primata já era curioso. Queria explicar todos os fenômenos que não compreendia. As tempestades, o fogo, o ataque de animais, um território imenso, então, intocado pela ciência, inspirou as criações mais delirantes. Sim, as lendas e os mitos primordiais que, ao redor da fogueira, eram sussurrados pelo ancião da tribo nos ouvidos dos mais jovens. Então, veja, eles queriam entender, eram curiosos, e aí eles, ao redor da fogueira, discutiam para achar resposta para os seus questionamentos. Então, segundo o texto, como eram contadas as histórias de terror muito antes da existência dos livros. Então, se é segundo o texto, aí você busca lá, né? As histórias eram contadas ao redor da fogueira. Está no texto aqui, tá certo? Eram contadas ao redor da fogueira. Letra B. Que necessidade humana levou à criação de tais histórias? Então, a necessidade humana era a necessidade de explicar os fenômenos motivada pela curiosidade. Então, como eles necessitavam de resposta para os questionamentos, então explicava esses fenômenos, né, de querer saber, né, a necessidade de explicar os fenômenos motivados pela curiosidade. Então, eles queriam saber, tá certo? Aí vem, pergunta 4. No texto estão destacadas sete formas verbais, né? Então, vamos lá. Veio, articulou, queria, compreendia, esperou, e eram 1, 2, 3, 4, 5, 6, os fenômenos. Vamos lá. Vamos ao 4. De quais verbos eles derivam? Aí classifique os verbos quanto à conjugação. Então, vamos lá. Aqui, ó, veio. De quais verbos eles derivam? Classifique quanto à conjugação. Saber, vir, articular, querer, compreender, inspirar, ser, saber, querer, compreender, aí ser de novo. Tem vários verbos, não é? Então, esses são de segunda conjugação. Aí vem o vir, que você encontra lá, que é de terceira. E vem articular, inspirar, que é de primeira. Então, todos esses verbos, né, que estão no texto. Aí vem a B. Dos verbos destacados, agora os destacados, indique os que são regulares e os que são irregulares. O que é preciso fazer para classificá-los assim? Então, veja. Regulares. Articular é regular, compreender, inspirar. Esses são regulares. Os irregulares, saber, vir, querer e ser. Aí, para saber essa classificação, é preciso conjugá-las no presente e no pretérito perfeito do indicativo e verificar quais foram, quais mudanças eles sofreram assim no radical, tá bom? E quais não sofreram. Olha só, para você descobrir se um verbo é regular ou irregular, você conjuga no presente do indicativo ou no pretérito perfeito do indicativo. Conjuga os dois,
Faz no cantinho assim, na hora da prova, a lápis, no cantinho assim, conjuga no presente e no pretérito perfeito. Eles vão mostrar a irregularidade nesses dois tempos, tá certo? Então, para descobrir, tem que conjugar esses dois tempos, que com certeza, ou no presente ou no pretérito perfeito, mostra a irregularidade, tá certo? E aí você descobre se é regular ou irregular. Aí aqui eu coloquei também a sugestão de resposta, tá? Verbos regulares. Aí tá aqui, ó, articular, compreender, inspirar. Irregular, saber, né? Presente indicativo, eu sei, tu sabes. Irregular, já mostrou aí, não é? Vir também, querer, eu quero, tu queres. Não é? Ser, esse ser aqui é muito irregular. Ele muda tudo, ó. Eu sou, tu és, ele é. Cada pessoa é diferente, não é? Então, conjuga ou no presente ou no pretérito. E aí você descobre se é regular ou irregular, tá bom? Aí vem agora a questão 5. Isso aqui continua na página 27, tá? Leia a seguir uma fala da personagem principal do romance, A Mortalha de Alzira, do final do século XIX, de autoria do escritor brasileiro Aloysio Azevedo. Essa personagem se chama Ângelo, e na história é um padre que luta para conter seu amor por Alzira, uma cortesã. Ó, bem te compreendo, natureza pérfida e sedutora. Bem compreendo os teus embustes. És pior ainda que a tua rival, a sociedade. Mas em vão te enfeitas com as tuas galas e com os teus sorrisos de amor. Não me seduzirás, pântano de lama coberto de flores. Não me corromperás, porque tenho na alma bastante energia para governar os meus sentidos. E tenho o meu coração cercado por uma muralha de fé. Atira-me aos pés o ouro do teu sol. Atira-me o perfume das tuas flores, o mel dos teus frutos, o mistério dos teus crepúsculos, a música das tuas florestas, os deslumbramentos das tuas auroras. Tudo será baldado. Hei de resistir a todas as tuas provocações. Hei de lutar contra todos os inimigos da minha pureza. E ou cairei morto, ou hei de suportá-los a todos, um por um. Aqui está o site, tá? E vamos continuar com o estudo, né? As perguntas aí. Então, veja. Aqui diz assim: há na fala de Ângelo indícios que comprovam tratar-se de uma variedade linguística própria de sua época mais antiga, diferente da nossa. Identifique esses indícios quanto a vocabulário e construção. Então, veja, há na fala uma forma do verbo haver, que é utilizada várias vezes. Identifique qual é ela e a pessoa, o tempo e o modo em que ela está. Então, veja, ele usa uma linguagem que não é comum do dia a dia, não é? Então, a forma do verbo haver que ele usa é ei, não é? Eu ei, não é? E esse ei está na primeira pessoa do singular, do presente e o modo indicativo, tá certo? Aí tem, próxima pergunta. Dê as formas do verbo haver no mesmo tempo e modo, caso o sujeito das orações fosse você. Então, mudaria, não é? Já não seria eu ei, e sim você há. De nós, havemos, e eles hão. Tá? Então, mudando a pessoa, muda também o verbo.
Aí vem outra perguntinha. Então, aí aqui já a sugestão, né? A sugestão de resposta que você pode trabalhar. Então, eu coloquei aqui o vocabulário, que não é tão usado, não é? É pérfida, embustes, galas, auroras, baldado. Então, são palavras que você procura no dicionário o significado, não são assim usadas no dia a dia. Não é? E construções, emprego da segunda pessoa do discurso tu com formas verbais nessa pessoa. E emprego dos pronomes átomos depois do verbo eles. Atira-me, suportá-los. Então, na verdade, o certo é assim mesmo, né? Atira-me, por exemplo, a borracha. Às vezes você diz, me dê a borracha, me empresta aí a borracha, né? Na verdade, você tem empreste-me, porque você não pode começar a frase com pronome átono. Então, certinho mesmo é atira-me, suportá-los, esse é que é o certo. Agora, na fala, no dia a dia, é usado muito o pronome átono primeiro. Me dê a borracha, me dê o caderno, né? Que o certo seria dê-me, empreste-me, tudo bem? Então, aqui ele usa a língua direitinho, né? Como se deve escrever mesmo, só que o vocabulário bem, né? Bem diferente assim, tá? Então, vamos ver se tem. Acabou aqui, certo? Então, veja. Trabalhamos, então, parte de verbos regulares, irregulares, e para você saber essa irregularidade, você conjuga nesses dois tempos, ou no presente do indicativo, ou no pretérito perfeito do indicativo. Eles vão mostrar a irregularidade. Mas sempre que mostrasse um contexto, aí você olha no contexto o que é que está pedindo a questão. Às vezes o aluno sabe a resposta, mas o pedido ele não observa e aí ele perde a questão, porque as questões são todas contextualizadas, assim como está mostrando aqui a aula, o livro de vocês, tá bom? Aí ó, vem sempre o texto e aí a perguntinha do texto. Aqui já está direta a resposta, ó, como eram contadas as histórias. Você buscar lá no texto, oralmente ao redor de fogueiras. Aí você capricha. As histórias de terror eram contadas oralmente ao redor da fogueira. Então, pega um pedacinho da pergunta e aí você faz a sua resposta, tá certo? Sempre vem essa sugestão de pergunta, mas aí você capricha na resposta observando a pergunta. Dos verbos destacados, indique os que são regulares e os que são irregulares. Os regulares é que seguem aquela conjugação que não muda o radical, tá? Não muda o radical. O radical é o mesmo em todos os tempos, então ele é regular. Agora, os irregulares é o que muda o radical. Às vezes, alguns verbos, em vez do radical, muda a desinência, tá? O finalzinho, em vez de ser o comecinho da palavra, muda o final, tá? Então, se houver essa mudança, ele é classificado como verbo irregular, tá bom? Aí aqui tá a orientaçãozinha aí para não esquecer. Marque bem essa questão, tá? Verbos regulares, tá aqui, retirado do texto. Articular, compreender, inspirar. Irregular, saber, vir, querer, ser. Veja que se conjugar no presente e no pretérito perfeito, não, o radical muda, né? Muda completamente. Ou num, ou nos dois, mas aí muda, tá? Para fazer essa classificação é preciso conjugar no presente e no pretérito perfeito do indicativo, tá certo? E aí você descobre
se é regular ou irregular. Aqui, se você fizer isso, não tem como você errar, tá bom? Tem que prestar atenção, caprichar direitinho e não ter disposição assim, não ter preguiça de conjugar. Porque se você conjuga, você já vê, já percebe logo a mudança no radical do verbo. O radical é aquela parte significativa, não é aquela parte, por exemplo, do verbo cantar. Você conjuga em todos os tempos, é só com o cante, cante, cante. Cantou, cantaram, cantaste, né? Canto, cantas. Só muda a desinência, a terminação, tá certo? Então, essa parte aqui, com certeza, a gente vai cobrar muito, tá? Esse verbo regular e o verbo irregular. Então, prestem muita atenção a isso aí e tem como saber mesmo essa classificação com esses dois tempos, tá bom? Presente do indicativo e o pretérito perfeito indicativo. Aí aqui só está mostrando, não é? Essa questão aí, deixa eu mostrar aqui, de quais, que necessidade, essa aqui é a questão de interpretação, de quais verbos eles derivam, classifique os verbos quanto à conjugação. Aí, essa conjugação, quando o verbo é terminado em AR, é de primeira, em ER é de segunda, e IR é de terceira. Lembre-se que o verbo por é de segunda conjugação, porque ele veio do poer. Aí houve uma reforma na língua, virou por. É o verbo por e derivados, tá? Eles são de segunda conjugação, tá certo? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa para reforçar. Bom, aqui são os verbos derivados do inglês, né, que tem a ver com a informática, né? O padrão dos verbos regulares de primeira conjugação. Então, conjugue mentalmente os verbos e conclua. Verbos novos criados a partir da palavra do inglês seguem qual o padrão de conjugação. Então, isso aqui é de primeira, né? Que é tweetar, né? Postar, upar, tá? Bugar. Veja que todos eles de primeira conjugação, certo? Então, até a próxima e boa tarde.